igreja, né? Porque vocês realmente têm sido uma bênção na minha vida. E poder estar aqui é uma grande alegria no meu coração. Quero agradecer também à liderança, né? Porque eu tenho visto, né, o trabalho da liderança aqui, que é um trabalho difícil, um trabalho pesado. Então, obrigado também, né, por confiar, porque minha família está retornando para a igreja e isso alegra demais o nosso coração, né? E, em primeiro lugar, também agradecer a Deus, né? Então, agradecer aos visitantes, que hoje estamos vendo bastante rosto novo, né? E vocês, visitantes, vocês são resposta de oração. Nós sempre temos orado para que Deus os traga aqui, para que vocês possam ser abençoados também com a palavra de Deus. E como o nosso pastor diz, aqui também é a casa de vocês. Então, quando vocês quiserem, as portas estarão sempre abertas e espero que vocês estejam bem acolhidos no nosso meio. Amém? Então, irmãos, eu trouxe essa ferramenta aqui, ó. É pesada, hein? Olha, quase que eu não consigo segurar com uma mão só. E essa ferramenta, ela tem muito a ver com o que a gente vai aprender hoje. Para que serve uma ferramenta dessa? Um corajoso aí, fala bem alto. Para bater, para quebrar, né? Para destruir. Então, essa ferramenta aqui, vou deixar ela aqui, que ela é uma ferramenta bem pesada e ela serve justamente para isso, para destruir, para bater, para quebrar. E a história que nós vamos ver hoje é a história de... Deixa eu ver por onde eu aponto aqui. Aí. É a história de reconstrução de Neemias, né? O tema da nossa história hoje é a reconstrução começa com a oração. Certo? Só que existe uma questão. O poder de destruição do pecado. Então a gente sabe que assim como essa marreta, que serve para destruir as coisas, né? O pecado ele faz isso. O pecado ele destrói famílias, ele causa prisões, ele causa fome, ele causa violência. É isso que o pecado faz. O pecado é destruidor. Mas hoje, a ênfase não é sobre o poder de destruição do pecado, mas sim sobre o superior poder de Deus, poder de reconstrução de Deus. Então, tudo que o pecado destrói, o nosso Deus, ele é poderoso muito mais para reconstruir. O pecado destrói e o poder de Deus reconstrói. E foi exatamente o que aconteceu nessa história de Neemias. Quem quiser já ir preparando a Bíblia, mas eu também vou projetar aqui no slide o texto que nós vamos ler. E aí, exatamente, Neemias ali está no momento da história, onde os muros de Jerusalém foram destruídos. E aí vou dar só um breve contexto. Então, Neemias, a história de Neemias conta sobre a reconstrução do muro de Jerusalém, que foi escrito pelo próprio Neemias. Em um tempo recorde, Neemias conseguiu reconstruir esse templo, que foram 52 dias. Só para os irmãos terem uma ideia, era uma obra que demoraria meses. Mas nosso Deus é tão grande, tão gracioso, que ele capacitou Neemias e a turma que estava com ele, e eles conseguiram reconstruir todo o muro da cidade em 52 dias. Destaca também o chamado de um homem. Deus chamou este homem, Neemias, para poder liderar essa missão. E também esse livro ele traz várias lições sobre liderança, sobre resolução de conflitos, sobre administração de recursos, a importância da oração. E é nesse ponto que nós vamos ficar hoje, que é a importância da oração. Qualquer reconstrução que nós formos fazer nas nossas vidas, nós temos que começar pela oração. Após a destruição, surge uma grande oportunidade de reconstrução. Certo, então gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura do texto, porque a gente vai entrar no nosso primeiro ponto.
Vamos ler. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. Eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias, ele começa esse livro, começa essa história, dando algumas informações para a gente. Primeiro ele fala sobre a sua localização. Ele fala também sobre o momento histórico, na onde ele está. E ele também conta sobre a sua origem. Então ele fala essas três coisas para nós. Sobre a sua origem, sobre o momento histórico e sobre a sua localização. E por que é importante a gente saber sobre a origem? Porque ele fala, Neemias, filho de Acalias, irmão de Anani. É importante a gente saber porque Neemias provavelmente era um judeu. Ele era da tribo de Judá. Saber o pai, saber a origem de uma pessoa, nos ajuda a saber mais ou menos o que ela pensa. Qual que é a linha de pensamento dela? Quando a gente conhece uma família, fala, essa pessoa é da família do fulano de tal. A gente olha para a história da família e mais ou menos a gente consegue imaginar qual é a linha daquela pessoa, pelos costumes da família e tudo mais. Quando ele conta sobre o momento histórico, aí eu coloquei só para a gente dar uma ilustrada. Então, o que estava acontecendo no momento da vida de Neemias, naquele momento da história? Estava tendo, primeiro ali começando do rei Davi, aí depois de Davi lá com Jeroboão e Roboão, houve a divisão do reino. Roboão ficou com Judá, o reino do sul, e Jeroboão ficou com o reino do norte. Depois da divisão, passado um tempo, foi o início do cativeiro. Então Nabucodonosor levou ali todo o povo de Israel cativo lá para a Babilônia. E aí, passados 70 anos, houve o decreto do rei Ciro, onde ele decretou o fim do cativeiro. O que foi esse fim? Ele falou, olha, judeus, vocês estão autorizados a retornar para Jerusalém e reconstruir a cidade. E ele não só deu esse decreto, ele também deu ordens para as pessoas que estavam no meio do caminho, dar madeira, dar os recursos que eles precisavam para poder fazer a reconstrução. E aí começou, o Esdras comandou um retorno, e aí chegou lá, o povo estava retornando para Jerusalém, e é nesse momento que Deus levanta Neemias. Então, eu quero que vocês tenham isso como plano de fundo. O momento da história que está acontecendo, o povo de Israel já tinha acabado o cativeiro, eles estavam retornando lá para Jerusalém, certo? Vamos aqui, legal. E sobre a sua localização, também é muito importante, vai nos ajudar bastante a entender porque aonde Neemias estava localizado. Ele estava localizado no palácio do rei Dário, na cidade de Suzã. A cidade de Suzã era conhecida como a fortaleza, era um lugar extremamente protegido. Neemias ali, ele estava usufruindo de coisas do rei, ele era copeiro do rei. Então ele estava protegido, estava ali desfrutando de todos aqueles recursos que tinha. E aqui a gente vê um contraste, um primeiro contraste. De um lado Neemias e do outro o povo de Israel. Neemias numa posição de honra, no palácio, protegido, desfrutando das melhores comidas, tendo uma vida de paz. Israel passando vergonha e humilhação, nas ruínas da cidade, desprotegido, totalmente vulnerável, passando fome,
uma vida de guerra e sendo atacado pelos seus inimigos. Vendo essas informações, a gente pode perguntar qual eram os motivos que Neemias tinha para retornar para Jerusalém. Qual era, irmãos? Quem toparia trocar? Uma vida confortável no palácio para uma vida numa cidade destruída, que não tinha nenhum recurso, que não tinha nada. Neemias não tinha nenhum motivo para voltar. E aí cabe a nossa primeira aplicação. Cuidado, porque muitas vezes uma vida confortável te afasta da vontade de Deus. Uma vida que você está ali naquela tranquilidade, você não consegue perceber a vontade de Deus, já existia uma ordem, já existia um decreto, o seu irmão foi lá, voltou com notícias, e Neemias não foi. Então, muitas vezes, uma vida de conforto te afasta da vontade de Deus. Sabemos o que Deus quer que nós façamos, mas nós valorizamos mais o conforto. Não queremos nos sacrificar. Quer ver um exemplo, irmãos? Num dia de frio, de chuva, a primeira coisa que nós repensamos é se vamos ou não no culto, se vamos ou não no programa da escola. Então, nesse momento, nós estamos valorizando mais o conforto da nossa casa quentinha, do nosso cobertor, que é uma delícia, mas ele não é mais valoroso do que a vontade de Deus. E se nós queremos mesmo reconstruir, se nós temos problemas, quais são os muros que nós precisamos reconstruir? Talvez muitos aqui precisam reconstruir os muros da sua mente, porque nós sabemos que o pecado tem um poder de destruição enorme, enorme. Então, talvez o pecado tenha destruído os muros do nosso casamento, da nossa relação com o nosso cônjuge. Os nossos filhos também estão sofrendo. Então, o conforto, a vida tranquila, não pode nos afastar do que tem valor de verdade, que é fazer a vontade de Deus. Neemias, ele não tinha motivos nenhum, mas por que ele decidiu ir? Por que ele falou, não, eu vou? E aí existem algumas respostas. Em primeiro lugar, o afastamento de Jerusalém representava a quebra da comunhão. Em Jerusalém era onde os cristãos, o povo de Deus, os israelitas, faziam todos os rituais de sacrifício. Em segundo lugar, o regime que ele estava ali com o rei Dário era um regime pagão, um regime idólatra, que tinha práticas que não agradavam a Deus. Em terceiro lugar, ele era um prisioneiro, ele era cativo. Apesar dele desfrutar dessa vida boa, ele era cativo. Mas por algum tempo, ele ignorou todos esses fatos e continuou ali na sua vida tranquila. Por algum tempo, ele estava valorizando mais o seu conforto, sua vida segura, do que a vontade de Deus. Cuidado, meus irmãos, como é que está a nossa vida? A gente está enfrentando guerra, batalha, a gente está abrindo mão do nosso conforto, como é que está? Ou nós estamos preferindo viver ali na tranquilidade, sem ter que se sacrificar? Fazer a vontade de Deus é muito melhor do que ter uma vida confortável e fria. Só temos alegria de verdade quando nós fazemos aquilo que fomos criados para fazer, que é a vontade de Deus. No auge da sua carreira, Neemias lá sendo o copeiro do rei, encontrou seu irmão que trouxe essa trágica notícia. E era uma notícia bombástica. Quando Anani chegou e falou assim, olha, que Neemias perguntou, falou, olha, está tudo destruído. Lá o muro está em pedaços, as pessoas lá estão passando fome. Lá a cidade está uma calamidade. E Neemias, naquele momento, talvez, na verdade a gente consegue perceber isso, porque Neemias, quando ele recebeu essa notícia, ele sentou, abaixou suas cabeças, chorou e ficou lamentando por alguns dias, lamentando, jejuando e orando. E aí eu pergunto, meus amados irmãos, essa notícia de calamidade, de tristeza, o que ela tem provocado nos nossos corações?
De que maneira que nós respondemos quando recebemos uma notícia de sofrimento do nosso povo, de sofrimento da nossa igreja? Como? Nós estamos simplesmente ignorando? Simplesmente não, vai dar trabalho. A postura de Neemias foi de lamentar, falar: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou aqui tranquilo. Aqui provavelmente ele era um conselheiro ali do rei, mas os meus amados, o meu povo, o povo do Senhor está sofrendo. Não, eu não posso. E aí ele começou a orar e a jejuar e a clamar a Deus para que ele pudesse mudar essa história. A destruição e a calamidade, essas notícias trágicas, essas notícias muitas vezes elas nos fazem esquecer de quem Deus é, nos fazem parar de olhar para Deus e focar somente no problema. Que valor que nós temos dado para quando olhamos a necessidade do esposo, do filho, da igreja? Meus amados irmãos, Deus chamou Neemias, porque ele confiava nele e deu a missão para ele resolver o problema. E Deus chamou cada um de nós aqui para uma missão que é nossa. Cuidar da nossa família é missão individual de cada um. Você, somos nós, Deus chamou você. Quando Deus trouxe a salvação para você, não foi por acaso. A salvação nos dá a oportunidade de fazer parte da obra de Deus. Então, pai, é você que tem que ir lá ensinar a palavra de Deus para o seu filho, apoiar ele. Mãe, é vocês que tem que fazer isso. Igreja, somos nós que temos que cuidar um dos outros. Cuidar das nossas finanças, cuidar das nossas crianças, cuidar da comunidade. Essa missão é nossa. Nós não podemos ignorar o que Deus valoriza, o que é importante para Deus. Como que é maravilhoso ouvir que houve 14 Camila? 14 crianças que tomaram uma decisão por Jesus. Que maravilha! Qual o valor temos dado para o que é importante para Deus? Vamos ficar com essa pergunta, porque ela tem tudo a ver com esse próximo. Deixa eu voltar aqui, passar no próximo ponto. Segundo princípio que devemos seguir para reconstruir o que foi destruído em nossa vida, precisamos reconhecer quem Deus é e quem você é. Vou ler o texto. Voltar. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso aos que o amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos cometido pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Então, em primeiro lugar, Neemias, ele movido desse sentimento, dessa necessidade de fazer algo para resolver aquele problema, aquela situação de miséria, aquela situação vergonhosa do povo que estava sofrendo perigo, ele orou a Deus. Primeiro ponto da oração, ele colocou Deus no lugar que ele merece estar. Deus dos céus, que é o Deus criador, Deus poderoso que criou tudo, Deus grande,
que realmente o nosso Deus é grande, Ele é maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Deus temível, realmente não é para ter medo de Deus, mas é aquele temor que te leva a venerá-lo, que te leva a obedecer, que te leva a seguir os caminhos de Deus. Um Deus fiel, um Deus que não falha, Ele não volta atrás na palavra dEle, Ele cumpre todas as coisas que Ele faz, que Ele falou e que Ele prometeu. E um Deus misericordioso. Então Neemias reconhece em sua oração quem Deus é. Deus é tudo isso. Irmãos, não tem como nós começarmos qualquer obra de reconstrução, seja de qual muro que nós precisamos reconstruir. É o da nossa família, é o da nossa igreja, é o da nossa carreira profissional, dos nossos estudos. Não tem como se nós não atribuirmos para Deus quem Ele é. Se nós não atribuirmos para Deus quem Ele é, a obra está fracassada. Esse é um passo importantíssimo. Por quê? Porque, lembra, a notícia de calamidade, de destruição, de tristeza que o pecado causou, normalmente nos leva a olhar somente para o problema, não para olhar para quem Deus é. Porque quando a gente olha para o problema, a gente fica de cabeça baixa, não consegue enxergar, nos leva a reclamar, a murmurar, não conseguimos ver uma saída. Mas quando a gente olha para o Deus dos céus, Deus grande, Deus temível, Deus fiel, aí nosso coração já vai se animando. E Neemias fez isso. Nós não podemos fazer diferente de Neemias, mas ele não parou por aí. Ele também, fez uma súplica. Ele falou: Senhor, que os teus, deixa eu ler aqui, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do seu servo. E ele repetiu isso daqui no texto mais algumas vezes. Isso daqui, irmãos, é como se ele falasse assim, sabe quando você quer falar algo para alguém que você quer que ela te preste a máxima atenção, ele dá uma ênfase, ele fala: para, por favor, me escuta. Ele estava diante do Deus do céu e falou assim: para tudo, presta atenção com bastante cuidado no que eu vou te dizer. Isso que eu vou te falar é importantíssimo. Senhor, dê total atenção, dê toda a sua atenção para nós. E o que será que Neemias ia falar logo na sequência? Na sequência do versículo 6, depois de ter feito esse apelo, Neemias: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Irmãos, a oração de confissão de pecado é uma das orações mais difíceis de acontecer. Tanto dos ímpios, que precisam se arrepender dos pecados e reconhecer que necessitam de Jesus, reconhecer que precisam da salvação que só Ele oferece, quanto a nossa. Muitas vezes a gente fica tão irredutível que o povo de Israel ficou irredutível, e por isso que eles foram para o cativeiro, porque eles não estavam confessando seus pecados a Deus. E Neemias fez essa oração. Desde o início, temos uma natureza pecaminosa, desde Adão, desde o início, que luta frequentemente para nos afastar da vontade de Deus, para que nós não paremos, porque que nem Pedro ensina: se confessares os seus pecados, Ele é fiel e justo para lhe perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Então, quando a gente não confessa os pecados, nós ficamos sujos, nós ficamos contaminados. E não nos machuca somente, machuca a todos ao seu redor. Machuca você, machuca a sua família, machuca seus amigos e machuca a sua igreja. Machuca todo mundo. O pecado não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Por outro lado, nós estamos sempre prontos
a empunhar nossas armas e dizer: a culpa é sua. Então nós não conseguimos ainda, por causa da nossa natureza, admitir as nossas fraquezas e pedir perdão, mas nós estamos sempre preparados. A culpa é sua. A culpa é do Amauri. A culpa é do Gilson. A culpa é da minha esposa. É brincadeira, tá, esposa? Sempre estamos prontos a colocar a culpa na liderança. Não. Esse problema só está acontecendo porque essa liderança aí, essa liderança não está fazendo as coisas direito, não. A culpa é do meu chefe. A culpa é do meu chefe, eu estou cheio de dívida aqui, a culpa é dele. A culpa é do pastor. E muitas vezes, irmãos, a gente ainda tem a audácia de dizer: a culpa é de Deus. Por que que Deus deixou isso acontecer? A culpa é sua, Deus. Então nós estamos sempre prontos para colocar a culpa em alguém. Agora, estender as mãos. Vamos lá, voltar. Estender as mãos, ou melhor, juntar as mãos. Fazer o que Neemias fez. Neemias, ele se assentou, mas eu acho, irmãos, que a melhor tradução seria: ele se ajoelhou, porque eu fico imaginando essa cena. Vocês conseguem imaginar essa cena? Neemias sentou, se ajoelhou ali, chorou, jejuou, lamentou por alguns dias. Essa disposição, quando nós recebemos uma notícia de calamidade, e eu posso pegar aqui como exemplo porque hoje a nossa igreja está sofrendo. Porque semana passada a gente recebeu uma notícia de calamidade. Uma notícia que não foi boa. Mas isso, irmãos, sempre que há uma destruição, que há um problema, é uma oportunidade para nós agirmos assim, nos unirmos e clamar: Deus do céu, presta atenção, nos ajuda, e a olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo que está errado e que precisa de mudar. Essa é uma grande oportunidade. Na área da generosidade, sim, que é uma coisa que estamos passando por isso agora, mas existem várias outras áreas que precisamos analisar olhando para dentro de nós. Precisamos parar de gastar tempo encontrando culpados e admitir as nossas próprias fraquezas diante de Deus. Versículo 7: agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Então Neemias, ele usou esses termos, né? De forma corrupta e vergonhosa. O povo, e ele se incluiu nisso. E aí a gente pode pensar: quais práticas corruptas e vergonhosas que eu e a minha igreja, o meu povo, temos cometido? Os pecados daquele povo normalmente estavam ligados à mesma raiz. Qual era? A falta de fé. Aquele povo de Israel, aquele povo, né? Fala assim como se a gente fosse: nossa, aquele povo ruim, a gente tá... Não, irmãos, a gente não se assemelha muito a eles, né? Podemos tirar boas lições do que eles fizeram de errado e buscar no Senhor fazer o que é certo. Mas então, eles sempre tinham a falta de fé como principal raiz ali dos problemas deles. Eles desconfiavam, eles não tinham aquela confiança em Deus. Quer ver a confiança que nós precisamos ter em Deus? Que isso é o que nos vai nos ajudar a reconstruir as coisas. Sabe quando uma criança pequena está andando ali no meio da multidão com o seu pai? Que ele pega na mão do pai? Que ele, não, agora
agora eu estou com meu pai. Não, que isso, não tem para ninguém. E aí ele olha ali, ó, ele vem algum tempo, não, nada vai me parar, meu pai está aqui, meu pai, você conhece meu pai não? Então ele se enche de orgulho, porque ele está segurando na mão do pai. Está segurando, então ele fica confiante. A mesma coisa acontece quando ele solta a mão do pai, cadê meu pai? Meu pai, pai. E ele vai desesperado procurando o pai. Quando ele encontra, segura na mão do pai. Agora não tem para ninguém, vamos vencer qualquer parada. E o povo não tinha isso. Isso os levou a vários tipos de pecado. O primeiro deles, quem arrisca aí? Ingratidão. Poxa, gente, o povo tinha sido liberto, agora mesmo eles acabou o cativeiro e eles eram ingratos, eles tinham saudades do tempo antigo. Murmuração, rebeldia contra os líderes escolhidos de Deus, desobediência contumaz contra as ordens de Deus, aquela desobediência insistente, idolatria, excesso de bebida, imoralidade sexual, deixar-se influenciar por ímpios. Eles eram facilmente contaminados pelos costumes lá da região onde eles estavam. Impaciência, vários pecados daquele povo, e tudo com a mesma raiz, porque eles esqueciam da mão de quem eles estavam segurando. Eles esqueciam do braço forte que os ajudou, que os livrou na hora da necessidade. Quando a gente lembra de um momento difícil, que não tínhamos mais esperança, e Deus foi lá e resolveu, e aí a gente lembra disso, a gente fala, não, eu tenho que lembrar. Aí isso nos faz vencer, lutar melhor as próximas batalhas. Então, meu amado irmão, se hoje você está meio para baixo, lembra do que Deus já fez nas nossas vidas. Vamos lembrar aqui, irmãos, do que Deus já fez na nossa igreja. Lembra? Eu não estava aqui na época, mas muitos irmãos, eles contam com orgulho, que eu queria estar aqui. Começou lá numa igreja, lá numa garagemzinha, pequenininha. E por causa da generosidade de pessoas que mal nos conhecem, olha onde nós estamos, olha onde Deus nos colocou. Quando nós lembramos isso, a gente olha para esse problema que está acontecendo nas nossas finanças, a gente pega na mão de Deus e fala, vamos para cima, vamos resolver, vamos orar, vamos jejuar, vamos mudar essa realidade. E Deus pode fazer tudo novo de novo. Esse é nosso Deus. Deus é a solução para todos os nossos problemas, para toda a nossa reconstrução. Eu estou pensando em começar uma construção. Na verdade, estou pensando não, né? Já está certo aí, esposa? Estou pensando. E eu tenho certeza que em Deus eu vou ter todos os recursos que eu preciso. Eu sou apenas uma ferramenta, como a irmã Camila bem falou ali, imperfeita. Uma ferramenta cheia de defeitos. Mas só um Deus perfeito, amoroso e generoso é capaz de me usar. Então, irmãos, é um privilégio a gente poder fazer parte da obra de Deus. Deus, assim como Ele chamou Neemias para reconstruir os muros da cidade, Ele está nos chamando. O Cris pregou semana passada. O Cris convocou a igreja semana passada para ir para a luta. Irmãos, a missão é nossa. A missão é nossa. Não vamos esmorecer, irmãos. A gente precisa aprender com Neemias e clamar, orar, levar as nossas cargas uns dos outros. Nossa igreja é uma bênção, irmãos. Deus tem colocado esse problema aqui agora, mas é para nós passarmos por cima dele. Porque nós já experimentamos um período de oração onde Deus, domingo após domingo, trazia a bênção de recebermos visitantes. Isso nos deve fazer ensinar e lembrar qual que é o caminho. Porque como que funcionou a dinâmica?
nós começamos a orar e Deus começou a enviar pessoas. Então agora a gente tem outra situação. A dinâmica é a mesma. Vamos nos derramar diante de Deus. E vamos agora entrar no terceiro ponto. Lendo o texto. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, seu servo. Eu prefiro ler aqui. Se vocês forem infiéis, eu os espalhareis entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei, e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatasse com teu grande poder e com teu braço forte. Até aqui por enquanto. O terceiro princípio que devemos seguir para reconstruir o que foi destruído em nossa vida é: precisamos desejar corrigir o que está errado. Neemias ora pedindo para Deus lembrar das suas próprias palavras. Lembra o que o Senhor disse ao teu servo Moisés. E o que Deus disse? Deus disse, olha, ele tem um outro paralelo aqui. Falou, olha, se vocês me obedecerem, primeiro, se vocês não me obedecerem, se vocês andarem aí pelos caminhos que eu não ordenei, eu vou espalhar vocês, eu vou trazer disciplina, eu vou mandar vocês para o cativeiro, eu vou corrigir vocês. Agora, se vocês ouvirem e praticarem as ordens que eu estou dando, então eu vou abençoar, eu vou trazer vocês aqui para perto, eu vou reunir vocês dos lugares mais distantes, onde vocês estiverem. Então Deus sempre ele coloca esse paralelo, né? Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Se me obedecer, a bênção. Deus sempre trabalha com o povo de Israel com esse paralelo. Mas a desobediência desse povo, a falta de fé fez com que esse povo fosse levado prisioneiro para um lugar distante. Ocorreu a destruição de Jerusalém, que representou a destruição da comunhão com esse povo com Deus, porque era lá no templo de Jerusalém que eles realizavam todas as ordenanças, todos os sacrifícios, tudo o que Deus tinha ensinado lá para eles. A destruição dos muros representa a vulnerabilidade espiritual daquelas pessoas. Agora, para que serve um muro? Para construímos esse muro aqui porque eu quero ter o controle de quem entra ou de quem sai. Então o muro ele serve para proteger. Se está aberto, qualquer um entra, qualquer um faz o que quer, o que bem entende. Então o muro servia para proteger. E eles não tinham, eles estavam vulneráveis. Deus cuidou daquele povo, deu proteção, deu sustento. E eles mesmo assim desobedeceram. Vamos lembrar agora para nós. Vamos lembrar assim agora quais são os alertas, os avisos. Alguns irmãos eles usam uma expressão bem interessante que eu também estou usando agora, né? Quais foram os soco na barriga que Deus tem nos dado? Vocês lembram, irmãos? Desde janeiro até agora, várias pregações, vários domingos, a gente está aqui no finalzinho do mês de julho. Eu lembrei de alguns aqui. Eu não quero ouvir sobre a sua fé, eu quero ver, que é o tema de Tiago, que o pastor está batendo nessa tecla. Como que nós podemos ver a fé um do outro? Como que vocês podem ver a minha fé? Não ouvir, mas ver a minha fé. Como que o seu marido pode ver a sua fé, esposa? Esposa, como que o contrário? Falei marido, agora esposa, né? Falei da esposa. Como que pode ser? Filhos,
como que a igreja está vendo a fé de vocês? Como é que é? E como que nós podemos demonstrar a nossa fé? E aí entra num outro ensinamento que também foi falado. Quer ver uma das formas? O que sai de você? Quando você sofre, quando você toma um soco, o resultado do que sai de você é uma demonstração da sua fé. É uma maneira que a igreja, que o seu marido, sua esposa, seus filhos podem ver a sua fé. A igreja pode ver a sua fé, a sua família pode ver a sua fé através da sua generosidade. Como? Através dos dízimos, das ofertas. É assim que nós demonstramos a nossa fé. E Deus está, domingo a domingo, nos ensinando coisas. E aí tem a ênfase, que eu acho que vocês perceberam. A ênfase, pôr em prática. Aqueles que ouvem e põem em prática. O que toda essa exposição à palavra de Deus fez com que mudasse na nossa vida? O que mudou desde janeiro para cá? Sei lá, já deve ter dado uns 20 domingos? Por aí, né? Uns 20, 25. Nesses 20, vamos arredondar, 25 domingos. O que mudou na minha vida? De que maneira que a palavra de Deus se tornou real e prática, e agora eu estou tendo atitudes diferentes? Isso é pôr em prática, irmãos. Isso é pôr em prática. E isso é tão sério, porque Deus, ele alertou aquele povo, porque Deus não queria mandá-los para o cativeiro, não queria trazer uma desolação. E ele enviou homens, enviou Daniel, enviou Ezequiel, enviou Jeremias. E olha um dos textos, o que Deus falou. Eita, acho que eu pulei demais aqui, deixa eu ver. Não saiu. Neemias. Não saiu. Então eu vou ler aqui. Olha o que Deus falou. Assim lhes dirás, assim disse o Senhor. Estou lendo Ezequiel 33, do 27 ao 33. Vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada. E o que estiverem em campo aberto, entregarei às feras, para que os devorem. E os que estiverem em lugares fortes, em cavernas, morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do teu poder. E os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação, enquanto, por causa de todas as abominações que eles cometeram. Quanto a ti, aí falando do profeta, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, que tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obra. Mas quando vier isto, e eis que está para vir, então saberão que houve um profeta no meio deles. Então aqui é a advertência que Deus está trazendo para aquele povo,
porque eles estavam escutando tudo o que o profeta disse. E eles até achavam, nossa, como que essa mensagem é maravilhosa, como que essa mensagem tocou no meu coração. Eles até convidavam as pessoas, vamos lá porque é uma mensagem fantástica, é uma mensagem que nos enche, a gente sai animados, a gente sai revigorados. E eles convidavam, eles vinham, eles se assentavam diante do homem de Deus para ouvir as palavras. Só que qual que é o detalhe aqui? Eles não colocavam nada em prática. E por causa disso, Deus disse que ia vir fera, que ia vir desolação, que ia vir tudo. Porque o coração deles estava centrado neles, eles estavam ouvindo, estavam gostando da mensagem, estavam achando tudo lindo, maravilhoso, mas não mudavam as suas vidas. Não havia transformação, não havia joelhos no chão, não havia clamor, não havia reverência verdadeira a Deus. E aí Deus trouxe esse alerta através do pecado, através do profeta Ezequiel. E eu trouxe isso justamente para mostrar a importância de nós ouvirmos e colocarmos em prática. No versículo 11, diz assim: Senhor, que os teus ouvidos, de novo, que os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o seu nome. Neemias novamente suplica a Deus, implora a Deus para atender a sua oração. E aí ele fala: Senhor, escuta a oração do teu servo. Escuta a oração. Por quê? Qual foi o motivo agora dele fazer esse apelo de novo, esse apelo tão... Presta atenção, com muito cuidado agora, Senhor. Porque ele falou: porque nós temos prazer em temer o seu nome. Nós temos prazer em te obedecer. E aí a gente olha, para as coisas que Deus tem nos orientado, que Deus tem mostrado para nós que devemos fazer, para sermos perdoadores, para sermos pacificadores, para sermos mansos, para sermos misericordiosos, para sermos bendizentes, puros. E aí nós podemos fazer essa mesma oração: Senhor, para tudo, escuta, porque eu tenho prazer em ser manso. Na hora que o bicho está pegando, Senhor, eu me alegro, porque através do seu Santo Espírito eu consigo respirar e responder com amor o discurso de ódio, o discurso de raiva. A gente sabe que na prática não é bem assim, irmãos? Embora, como diz Paulo, aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que a minha mente quer, uma mente transformada pela palavra de Deus. Mas aquilo que eu não quero, que eu sei que é errado, a minha carne me impulsiona a fazer. Então é uma luta da carne contra o espírito. Só que tem um segredo aqui: quanto mais nós nos humilharmos diante de Deus, orando, chorando, clamando e jejuando, nós vamos fortalecer nosso espírito. E aí nós vamos cada vez mais lutar guerras maiores e guerras mais de alto nível. Porque pode ser que em alguma dessas ordens, nós estejamos fracos. Mas lembra do nosso Deus? Lembra daquele paizão amoroso que está com a mão estendida para ajudar a gente? É isso. Tem dificuldade de perdoar ou de pedir perdão? Pega na mão de Deus e fala: não, Senhor, me ajuda. Eu sei que é isso mesmo, eu sei que isso é certo. Não é manso? Hoje em dia é difícil, hein, irmãos? A gente exercitar esse domínio próprio, essa mansidão. Pureza com o celular, uso do celular, internet. Tantas famílias sendo destruídas por causa da pureza, ou aliás, por causa da impureza, da malícia e tudo mais. Se esse é o caso, pega na mão de Deus.
Sozinho a gente não consegue, só através do poder do Espírito Santo. E Deus, Ele pode nos ajudar. Então tem essa pergunta: nós temos prazer em obedecer às ordens do nosso Deus? A oração de Neemias mostra que ele estava interessado na mudança, que ele estava interessado em mudar. Só que tem um detalhe importante que está lá no finalzinho, no versículo 11. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se vai. Foi. Não, esse é da outra parte. Estou todo perdido. Aqui, lá no versículo 11, ele fala: Senhor, que os teus ouvidos, no finalzinho, eu vou ler a parte final. Nessa época, eu era copeiro do rei. Mais uma vez ele reforça isso, que ele era copeiro do rei. E tudo indica que apesar de Neemias estar numa posição de destaque, uma posição de honra, uma posição confortável, com bastante recursos, usufruindo de uma vida de regalias, ele decidiu ouvir o chamado de Deus. Ele decidiu abrir mão de tudo. Até a sua própria vida ele colocou em risco. E ele foi. E ele foi lá, por quê? Porque ele começou a entender qual era a função dele para Deus. Deus, de uma maneira maravilhosa, chamou ele e ele não quis saber mais de nada. Isso um dia aconteceu com a gente também. Vocês lembram? Lá quando a gente entendeu o chamado de Deus para mudarmos de vida, para a gente se converter e seguir a Deus. E aí a gente, nossa, aquela notícia foi maravilhosa, as escamas caíram e aí você estava cheio, só que a gente não sabia fazer nada. A gente só sabia que Jesus nos amou, morreu por nós e nos salvou, e a gente queria fazer e queria acontecer e tal. E aí a gente foi aprendendo, e parece que com o passar da caminhada, foi desanimando. Mas aí Neemias vai e nos mostra que Deus revigorou a energia dele. Irmãos, e uma coisa que eu gostaria do fundo do coração, que hoje a gente saísse daqui a milhão para servir a Deus. Eu entendi, Senhor, que o Senhor me chamou. Eu entendi, eu vou, eu quero. Eu vou sim, eu vou obedecer o Senhor. Eu gostaria de finalizar a mensagem de hoje com o ensino do nosso Jesus. Com o ensino do nosso Jesus. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos, como uma prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu próprio corpo. Os homens aqueles judeus estavam tão ligados às questões materiais, que eles não entenderam que Jesus era o maior sinal que eles poderiam ter e que a humanidade presenciou. Ele responde a esse sinal falando sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição em 3 dias. E eles não entenderam nada. Eles estavam tão ligados àquela ideia do templo, da construção, que eles não entenderam. E aqui nos traz uma ideia de que o nosso corpo é o templo do Senhor. Então, nós cuidando bem do nosso corpo, reconstruindo aquilo que está precisando ser reconstruído dentro de nós, fazendo as mudanças que nós precisamos fazer aqui, internamente. Então, assim, nós vamos conseguir, seguindo esses princípios, fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe vocês, que realmente vocês possam ter sido edificados por essa palavra. Eu acho que tem mais um louvor que nós vamos cantar ainda. E esse louvor, ele fala sobre nós nos derramarmos diante do Senhor.
de nós podermos se render, né? Porque nós precisamos se humilhar diante de Deus, para que no tempo de Deus, Ele nos exalte. E quando a gente fala se humilhar, é reconhecer mesmo. A gente parar e prestar atenção em tudo que Deus já tem falado com a gente. Talvez através de um louvor, talvez através das mensagens. Irmãos, através de uma escola bíblica dominical, tudo que Deus já tem falado com a gente. Então, nesse momento que nós vamos cantar a Deus, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero me derramar diante de Ti. Aproveite esse momento dessa canção, se tiver algum caso, alguma situação que você quer colocar diante de Deus, coloca e saiba que você está segurando nas mãos do seu Pai. Você está segurando na mão de um Deus que Ele não vai soltar a sua mão. Amém, irmãos? Deus abençoe. Te abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor